Olá! Começa agora Diálogos Acadêmicos e Profissionais, um programa produzido na Inter-Relação Comunicação e Educação, ou seja, Educomunicação, da área de Educação da pós-graduação da FAI. Buscamos desenvolver aqui um espaço que favoreça o diálogo social entre a academia e o meio profissional. A academia é representada pelos docentes e pelos alunos. E também a comunidade local. Assim, vocês também poderão enviar sugestões de temas para a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/dialogosacadêmicos. O programa de hoje aborda a área de Direito e o tema são os julgamentos que viraram notícia em 2012. Nossos convidados dialogarão sobre essa temática. Fique conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Estamos com o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje é os julgamentos que foram notícias no ano de 2012. Para isso, chamamos especialistas profissionais em direito penal para que discorressem para nós sobre dois julgamentos que chamaram a atenção e que foram bastante divulgados pela mídia. O primeiro, o julgamento do Mensalão, e o segundo, o julgamento do goleiro Bruno. Então vamos à apresentação dos nossos convidados, porque temos bastante a discutir com esse tema de hoje. Logo aqui ao meu lado, eu tenho o professor Eduardo Sanz. Muito bem-vindo ao programa Diálogos, professor. Muito obrigado. O professor Eduardo Sanz, mestre em Ciências Jurídico-Criminais, bacharel em Direito, especialista em Direito Penal Empresarial, professor da FAI e advogado criminal. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ao lado do professor Eduardo, nós temos também o professor Paulo Cohen. Bem-vindo ao programa, professor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Professor Paulo Cohen, bacharel em Direito e mestre em Direito Penal, advogado criminalista, é professor da FAI e também da FEMPAR, que é a Fundação da Escola do Ministério Público do Paraná. É isso, não é, professor? Isso mesmo. Obrigada, muito bem-vindo pela participação. Obrigado. Bem, como o nosso tema de hoje, ele é bastante longo, ele suscita também vários comentários e por parte do público também suscita paixões. Então vamos começar a discussão, mas antes de nós entrarmos propriamente na nossa discussão sobre os julgamentos que foram notícias ao longo de 2012, eu gostaria de relacionar um pouco para o nosso público a área de direito penal. Então, por favor, professores, a área de direito penal faz parte da grande área do direito. Vamos assim fazer de forma breve o que vem a ser exatamente e quais são os desdobramentos da área do direito penal. Por favor, professor Eduardo. Claro. O direito penal, ele atua objetivamente com uma espécie de sanção no direito muito peculiar, que é a pena privativa de liberdade. Isso faz com que o direito penal atue talvez com aquele direito que as pessoas em vida têm mais sagrado, que é a sua liberdade. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Uma vez que você morre, para você que morre não faz muita diferença. Agora, enquanto você está vivo, o direito mais importante que você tem é a liberdade. E a pena privativa de liberdade, ela é a resposta, ela é a sanção mais violenta que o Estado pode dar legitimamente. Por isso que o direito penal, dentro da estrutura das ciências jurídicas, ele talvez seja a norma mais portadora de um caráter substancial em termos de garantias. Em termos de respeito a direitos fundamentais. Por isso que às vezes as pessoas não entendem muito por que determinadas situações conflituosas na sociedade ensejam uma série de direitos para aquela pessoa que acaba por infringir a norma. Mas certo. É que de outro lado, o que nós temos é uma esfera de proteção fundamental, que é a liberdade. Ou seja, a pena privativa de liberdade ela é a resposta mais dura que o Estado pode dar legitimamente. E em face disso, até em respeito às liberdades individuais, para que você possa aplicar essa pena, você tem uma série de garantias que a norma estabelece.
né? Você tem uma série de direitos que o Estado deve respeitar e que o Estado deve ultrapassar para poder privar a liberdade de alguém. Esgotadas todas essas instâncias, aí sim chegamos à situação da prisão. Dentro da área jurídica, você tem, a partir da Faculdade de Direito, uma série de carreiras jurídicas que você pode seguir, né? Desde as áreas mais ligadas aos concursos públicos, como a magistratura, né? Que tem uma atuação também no âmbito do direito penal. Quanto mais o magistrado vai evoluindo na carreira, mais isso pode ser centralizado, se ele optar por varas criminais, ele vai especializando isso. Você tem dentro do Ministério Público essa situação também. E nas áreas profissionais, você tem também a advocacia, né? Você tem também nas áreas públicas, eventualmente, um delegado de polícia federal, né? Então, você tem todo um campo de trabalho que é importante o conhecimento vamos dizer assim, das ciências criminais, né? Do estudo das ciências criminais. Então, acredito eu que seja, dentro do direito, talvez um dos pilares das faculdades de direito, né? Você tem lá o direito civil, o direito empresarial, né? E você tem o direito público, e dentro do direito público, o direito penal, né? Que é uma área realmente muito robusta dentro do estudo das ciências criminais. Certo. Professor Paulo, o direito penal ainda é uma das áreas mais procuradas, mais buscadas para os alunos se especializarem? Sem dúvida. Na última avaliação que nós tivemos de procura dentro do exame de ordem, do exame da Ordem dos Advogados, 28% do total desses alunos buscaram a especialização na área penal em detrimento das outras, direito civil, direito do trabalho, direito constitucional. Então, sem dúvida que sim, até porque, como o professor Sanz falou, ele lida com o bem jurídico mais sensível, que é a liberdade. E nesse ponto, Regina, se você me permitisse, nós temos que pensar por que punir e quem deve punir, tirando a liberdade de alguém. Lembrando, lógico, que no Brasil a sanção máxima possível é a privação de liberdade por um certo tempo que não pode exceder a 30 anos. Se nós pensarmos que a pena ela é uma retribuição pelo mal feito, ou se essa pena deveria ter, essa privação de liberdade deveria ter um outro propósito. Ou seja, eu puno alguém porque ele fez um mal a uma certa pessoa, membro dessa sociedade. Se eu fizer isso, a pena é uma simples retribuição. Agora, a finalidade da pena no momento mais avançado da sociedade, como o Brasil se encontra a partir da Constituição, visa não retribuir, não vingar, mas sim tentar demonstrar que o crime não é uma conduta que seja válida e, principalmente, reinserir essa pessoa que praticou um ato ilícito na sociedade. E aí, essa visão mais moderna, em certos momentos, parece que vem sendo deixada em segundo plano. E é isso que é interessante ver, inclusive, em casos paradigmáticos, como nós vamos discutir hoje. E essa situação está ocorrendo, pegando aqui a conclusão da fala do professor Paulo, Eduardo. A situação ocorre porque nós também temos outros órgãos, outras instâncias que contribuem, enfim, que formam a nossa sociedade. Uma delas é a mídia, que nós vamos falar mais sobre o segundo e o terceiro bloco. Mas, de qualquer forma, essa área do direito suscita algumas paixões que os demais não nos levam a nos envolvermos. Falando como sociedade, né? Como um dos integrantes da sociedade. Não nos envolve dessa maneira. É isso também que está presente nas graduações de direito, que faz com que o aluno... Ainda temos aquilo de que o aluno escolhe fazer direito justamente porque ele quer ser um advogado nesta área, direito penal? Veja, eu acho que quando a gente trabalha com os nossos alunos na faculdade, existe uma expressão que é muito comum, né? Os alunos, eles namoram, eles se apaixonam pelo direito penal, mas eles casam com as outras áreas, com o direito civil. Né? Isso. Porque o direito penal, ele é uma área apaixonante, né? Quer dizer, a gente vê nos filmes, a gente vê nas novelas, a gente vê nos livros, uma série de situações que são realmente muito empolgantes e, de certa forma, apaixonantes em decorrência dos casos concretos. Todavia, também é preciso compreender que um dos papéis fundamentais do direito é a racionalização de conflitos. Né? Isso é um ponto fundamental e que todo estudante, todo operador do direito, ele tem que ter a compreensão. E quando eu digo que o direito ele busca uma racionalização de conflitos, eu tenho aqui um problema paradoxal, né? Porque nós estamos falando de uma área jurídica que causa paixões. Sim. Né? E nós sabemos muito bem que muitas vezes a paixão ela é inimiga da razão. Quando o professor Paulo fala dessa questão das funções da pena e dos fundamentos da pena e esse problema que causa essa distorção de percepção desses fundamentos por parte da mídia, nós temos aqui um problema muito sensível, porque a gente pode dizer que
que existe, de certo modo, uma anomia. Né? Quando o Estado ele estabelece as regras criminais, ele, objetivamente, até com um critério de racionalidade, ele tem que estabelecer fundamentos, eles têm que estabelecer limites. Né? E quando a gente fala em fundamentos, é mais ou menos isso que o Dr. Paulo está falando, em falar em retribuição, em falar em prevenção. Esses objetivos que você busca com a norma, me parece, eles não são necessariamente compreendidos pela sociedade e muito se dá em decorrência dessas paixões. Para dizer a verdade, eu tenho minhas dúvidas se esses objetivos eles são compreendidos também pelo legislador e pelo aplicador da norma. Né? Então isso causa aquilo que a gente chama de anomia, porque o ordenamento jurídico ele busca uma finalidade, mas a sociedade, os operadores, eles querem outra finalidade. E essa anomia, claro, ela vai ter um reflexo direto na aplicação da norma e na compreensão que se tem da aplicação da norma. E talvez isso venha a criar uma série de problemas, não só nos operadores dos sistemas de comunicação, que devem informar a sociedade, mas também na sociedade de um modo geral e nos próprios operadores do direito. Porque é meio falacioso dizer que os operadores do direito não fazem parte da sociedade e não sofrem dessas mesmas influências de pensamento, né? Que na academia a gente chama de senso comum. Né? Aquele pensamento que todo mundo tem sobre um determinado conflito. Quanto à questão desse objetivo da norma, eu penso que isso é muito sensível porque não se busca implementar esses objetivos. Né? Não é à toa que nós temos, por exemplo, um sistema de execução penal que talvez seja medieval, bárbaro, né? Talvez nem na Idade Média se punisse da forma que se pune hoje no Brasil. Certo. Talvez em decorrência disso também nós tenhamos tantas decisões judiciais não amparadas no ordenamento jurídico, amparadas muito mais num senso comum, numa ideia de achismo, que é uma crítica que muito a gente faz nas universidades, por exemplo, que o magistrado ele não deve tomar uma decisão e depois buscar no ordenamento jurídico os instrumentos que fundamentam a sua decisão, e sim, olhar o caso concreto e a partir do caso concreto com o ordenamento jurídico chegar a uma decisão. Né? Isso é uma coisa que se faz muito comumente, quer dizer, você vê um caso concreto e você diz, foi ele que matou, agora eu preciso ver no ordenamento jurídico como condená-lo. Não, você tem que pegar o caso concreto, tem que avaliar o ordenamento jurídico e a partir disso tomar uma decisão. Ah, mas então, né? Nesse ponto que o professor Eduardo está colocando para nós é que começam os nossos problemas, não é isso? E também me chamou a atenção o seguinte, você colocou o quê? A sociedade leiga, todos nós, né, que não somos profissionais do direito, que não estudamos ciências jurídicas, também gostam de colocar as suas opiniões, que seria o senso comum. De que forma nós poderíamos trabalhar, brevemente, professor, nós estamos já concluindo esse primeiro bloco, de que forma nós poderíamos inserir isso na educação de forma geral? Não é verdade? Para aqueles que não vão fazer um curso de ciências jurídicas. A escola pode contribuir nesse sentido? Deve contribuir, porque justamente esse tipo de confronto de ideias que tem acontecido hoje e até uma visão mais popularesca, não popularizada do que acontece no mundo jurídico, é exatamente produto, primeiro, da falta de informação, que essa deveria ser dada desde a base, e segundo, da busca da informação em meios de informação que nem sempre são os mais apropriados, certo. Que por vezes eles não informam, eles tentam formar ou transferir, impor até a sua opinião. E eu faria só um complemento, Regina, também do porquê do direito penal, dentro das áreas jurídicas, chamar tanto a atenção. Porque o direito penal e também chama a atenção dos nossos alunos? Exatamente porque ele é o único ramo do direito que trabalha com os 3 bens jurídicos dos quais o direito orbita, que seria a vida, a liberdade e o patrimônio. Todas as outras áreas do direito trabalham com alguns desses, mas não com todos. Ou seja, é a área mais abrangente, mais completa e, obviamente, a mais apaixonante de todas elas. E alguns deles acabam não só ficando na fase da academia, mas pelo resto da sua atuação, como é o nosso caso. Então, a preocupação se dá por isso. Quer dizer, nós lidamos com bens tão valiosos, tão importantes, e ainda assim temos opiniões que nem sempre são bem fundamentadas, não só de fora do mundo jurídico, mas infelizmente de dentro também. Conforme o Eduardo estava colocando isso para nós, e que isso acaba, penso, né, como um membro da sociedade leiga, eu penso que isso deve... E tem um ponto que é importante, sabe? O direito penal ele trabalha num conflito entre o direito de liberdade e a atuação do Estado em também reprimir condutas ofensivas a outros direitos.
Nós estamos discutindo aqui na base dos direitos fundamentais. E aí talvez esteja a grande contribuição que talvez a sociedade poderia receber da educação. Certo. Se você pensar no ensino fundamental, na escola fundamental, quantas disciplinas nós temos de direitos fundamentais? Ou você vai me dizer que um engenheiro não tem que ter a compreensão dos seus direitos e das suas liberdades? Você vai me dizer que o médico não tem que ter uma compreensão dos direitos e das suas liberdades? Não são só os juristas que têm que ter essa compreensão, todas as pessoas têm que ter. Talvez aí esteja um pouco da origem dessa anomia que eu te falo. Quer dizer, na verdade, quando nós juristas discursamos, a gente discursa para a gente mesmo. Porque, de certo modo, as pessoas também não compreendem o motivo e a motivação desse discurso, que é o que talvez vai estar em enfoque no próximo bloco. Certo. Né? Esse ponto é fundamental. Bom, então nós podemos encerrar esse bloco dizendo que também seria interessante que a escola, de alguma forma, se não fosse uma disciplina exclusiva, mas pelo menos perpassasse nas outras disciplinas os direitos fundamentais do cidadão. Seria alguma coisa próxima à cidadania, à participação, à construção da cidadania crítica e participativa. Que é o que acontecia, Regina, no passado. Ou seja, nós tínhamos no ensino do que hoje é o ensino fundamental e ensino médio, a antiga educação moral e cívica. Sim. Só que era dada com outro contexto. E o que existia no ensino superior como o estudo de problemas brasileiros, chamado EPB. São disciplinas que desapareceram. Claro que elas tinham uma finalidade diferente, mas hoje... um enfoque que foi bastante criticado e rechaçado pela educação como um todo. Sem dúvida, mas elas poderiam ser retomadas hoje em dia com essa finalidade que é extremamente saudável e necessária para a sociedade. Talvez com outro encaminhamento e também com uma outra nomenclatura, não essa nomenclatura que foi tão combatida ao longo da educação. Uma discussão na esfera dos direitos fundamentais, sem dúvida, na esfera dos direitos e liberdades. Né? Muito bem. Bem, nós temos que encerrar esse bloco e eu vou deixar a questão que irá nortear o segundo bloco e os nossos convidados vão dialogar sobre a mesma. Qual a efetiva colaboração da mídia e das redes sociais no julgamento do mensalão? Fique conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à Phi Business School para trazer